Preste atenção no vídeo. Ela disse para prestar atenção no vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vocês estão achando que eu tô louca, né? Isso, falando sozinha aqui para prestar atenção, não sei o quê. Mas isso faz parte do nosso conteúdo de hoje. A gente vai ver que essas frases, tá? Elas têm aí denominações diferentes, tá? A gente classifica elas de maneira diferente. Então, hoje a gente vai ver o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto. Ao escrevermos uma história, há pelo menos duas maneiras de organizar as falas dos personagens e do narrador, que no caso aí vai ser os discursos, tá? O discurso direto e o discurso indireto. Mas o que é discurso direto? O que é o discurso indireto? Não é a mesma coisa? Não, a gente vai ver que é diferente, tá? A maneira ali de representar é diferente. O discurso direto é quando as falas dos personagens são reproduzidas no texto, tá? Então, quando essas falas desses personagens, elas são representadas pelos sinais de pontuação, tá? Que a gente usa, que é os 2 pontos e o travessão, que vocês já sabem aí, tá? Então, por exemplo, se no texto tem lá, a mãe falou, 2 pontos. Aí tem o travessão para indicar a fala da menina. Vá tomar seu banho, tá? Então, aí eu coloquei no texto a fala da mãe. Então, isso é um discurso direto, porque a fala dela tá ali no texto, tá? Já o discurso indireto, quando o narrador, ele informa o que o personagem falou, tá? Ou seja, o personagem não está falando, o narrador é que está falando o que ele falou, tá? Então, por exemplo, o narrador fala, a mãe da menina falou para ela ir tomar banho. Observe que no primeiro a mãe falou, vá tomar banho. No segundo exemplo, o narrador que está falando, a mãe da menina falou para ela ir tomar banho. Observe que aí eu tenho um discurso direto e o discurso indireto. Então, vamos usar aqui um exemplo para vocês compreenderem. Olha aí essa imagem, tem 2 meninos, tá? Vamos supor que eles se encontraram em frente à escola, tá? Aí o primeiro fala, oi Carlos, tudo bem? Aí o segundo, sim, e você, o que faz de bom? Aí ele falou, eu passei minhas férias lá na casa da minha avó. Aí o outro, que ótimo, e eu passei na casa da minha prima. Observe aí que é um discurso direto, por quê? Porque aparece a fala dos personagens no texto, tá? E como a gente identifica a fala dos personagens? Pela pontuação. Observe aí que vai ter dos 2 pontos, para indicar que alguém vai falar, tá? E também tem o travessão. Então, discurso direto. Agora, observe essa outra imagem. Tem um menino aí, vamos supor que esse menino, ele passou lá na hora, tá? E escutou a conversa dos 2 amigos. Então, ele chegou, eu vi o Carlos e o Gabriel lá em frente à escola. E o Gabriel falou que passou as férias lá na casa da avó dele. E o Carlos falou que passou as férias na casa da prima dele. Então, observe aí que eu tenho um discurso indireto. Não está aparecendo a fala dos personagens. O menino está narrando o que ele viu, o que aconteceu. Então, nesse caso, é um discurso indireto, tá? Não aparece a fala dos personagens. Eu estou apenas narrando o que aconteceu. Entendido o que é discurso direto e indireto? Direto aparece as falas dos personagens, tá? Que vem acompanhado de sinais de pontuações, 2 pontos e travessão. Discurso indireto, não aparece a fala dos personagens. O narrador que fala, tá? Que narra o que aconteceu. Agora, a gente precisa entender também a questão dos verbos de elocução, tá? Que eles são importantes aí nesses discursos, tá? Então, o que são verbos de elocução? São aqueles verbos que enunciam o discurso, ou seja, introduzem uma fala. Vai indicar atitudes e ações dos personagens. Então, aí na utilização desses verbos de elocução, a gente também vai precisar usar os sinais de pontuação adequadamente. Exemplos de verbos de elocução. Temos, por exemplo, os mais utilizados. Perguntou, que vem do verbo perguntar, respondeu,
pediu, disse, falou, tá? Então, a mãe de Joana falou, 2 pontos. A menina disse, 2 pontos. Então, esses são os verbos de elocução aí, que vão introduzir a fala no discurso. Aí o exemplo, aí eu tenho um exemplo de discurso direto, por quê? Porque está aparecendo as falas dos personagens. Então, aí fala, a primeira fala, mãe, posso ir ao cinema com minhas primas? Perguntou Soraya. A mãe afirmou, pode, filha. Aí a menina falou, obrigada, mãe, exclamou alegre a filha. A que horas vocês vão? Indagou a mãe. Ainda não sei, respondeu Soraya. Vou perguntar à prima Ana. Então, nesse diálogo aí, tem algumas palavras em negrito, tá? Em cor mais escura, que aí são os verbos de elocução. Perguntou, afirmou, indagou, exclamou. Todos esses são verbos de elocução aí, tá? Então, a gente precisa compreender, tá? Como utilizar esses verbos e que pontuação colocar quando utiliza esses verbos. Vamos entender aí sobre o posicionamento desses verbos. Quando eu coloco esse verbo antes do discurso, isso quer dizer antes da fala do personagem, eu devo seguir com 2 pontos, tá? Então, eu coloco os 2 pontos. Exemplo, Lúcia, em desespero, gritou. 2 pontos. O que aconteceu? Observe que o verbo gritou, ele vem antes da fala da personagem, tá? Então, eu vou colocar 2 pontos. Quando o verbo vem depois do discurso, ou seja, quando ele vem depois da fala dos personagens, ele deve vir separado por travessão, tá? Olha o exemplo aí, ó. Não gosto das atitudes daquela garota, comentou Rogério. Comentou Rogério, tá? O verbo veio depois da fala dele. Observe que primeiro ele falou e depois foi que eu falei que era quem? Rogério. Então, eu devo separar aí com um travessão, tá? E esses verbos também podem vir no meio do discurso. Nesse caso, quando utilizamos o verbo de elocução no meio do discurso, temos que separar com 2 travessões, tá? Olha o exemplo aí. Ainda não sei, hesitou Lara. Confirma-se que consegui, ok? Então, observa aí que o verbo hesitou vem no meio do discurso. Então, eu tenho que separar ele, eu tenho que colocar ele entre 2 travessões. Quando o verbo vem antes do discurso, antes da fala, eu coloco 2 pontos, tá? Se o verbo vem depois do discurso, depois da fala do personagem, eu coloco um travessão. E se o verbo vier no meio do discurso, eu coloco 2 travessões, tá? Eu coloco ele entre travessões. Então, voltando para aquele diálogo que eu coloquei há pouco tempo, agora vamos observar ele pensando aí nessa questão da pontuação que eu acabei de explicar. Vamos lá. A primeira está falando assim, mãe, posso ir ao cinema com minhas primas? Observe que aí já é a fala do personagem. Depois é que vem o verbo, ó, perguntou Soraya, tá? Então, o perguntou tá vindo o quê? Depois da fala. Então, por isso que eu separei aí com um travessão. Já o de baixo, ó, a mãe afirmou. Por que eu utilizei 2 pontos? Porque ainda vai aparecer a fala do personagem embaixo. Isso quer dizer que o verbo veio antes. Então, por isso eu coloco 2 pontos. E no outro exemplo, última linha tem, ainda não sei, respondeu Soraya. Vou perguntar à prima Ana. Observe que o verbo aí está no meio do discurso, por isso que ele foi separado com 2 travessões. Foi nossa aula sobre discurso direto e indireto e até o próximo vídeo.